Antes de propriamente entrar no tema, eu queria fazer uma diferença que é absolutamente essencial. Felicidade e o estado de felicidade. O ser feliz, estar em estado de felicidade é possível, eu creio que é possível. Mas esse estado de felicidade, do ponto de vista bíblico, não implica que nesse estado de felicidade nós não tenhamos momento de tristeza. Então é necessário fazer essa diferença. Então, na perspectiva da felicidade cristã, da bem-aventurança cristã, o crente que é feliz, e eu vou mostrar por que ele é feliz, pode sofrer, pode padecer, pode até morrer, pode ser martirizado. Isso não tem nada a ver com o estado de felicidade dele. Ele é feliz mesmo sendo martirizado. Ele é feliz mesmo sofrendo. Então, é bom que se faça essa separação aqui, porque, obviamente, nós podemos estar sendo corrompidos pela essa perspectiva errada, de que felicidade é um momento, é um ponto, algo que nos causa felicidade. E não é isso que a Bíblia diz. A felicidade é um estado de um relacionamento correto com Deus, provindo de uma reconciliação entre o pecador e o deleite pleno e total desse pecador no seu Deus. E isso é um estado que, uma vez o crente, o regenerado, o eleito, estando sobre isso, ele é consequentemente bem-aventurado e feliz. Eu pensei, o que faz você feliz ou o que verdadeiramente fará você feliz? Eclesiastes capítulo 2. Então fique aí com o livro de Eclesiastes aberto, eu vou usar à medida que eu for expondo esse capítulo. Como pode o homem ser feliz? Qual é a melhor maneira de viver a vida para ser feliz? Eu queria começar com uma premissa que não é minha. Essa premissa é de um homem que eu acho que você já deve ter ouvido falar, chamado Blaise Pascal. É um cientista muito conhecido, talvez você que estudou já pode ter mencionado ele. A premissa de Pascal, que tanto C.S. Lewis como John Piper menciona no livro Teologia da Alegria, é esta. Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Escute bem. Todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Seja quais forem os meios diferentes que empreguem nessa busca, todos objetivam esse alvo, ser feliz. Pascal continua. A razão de alguns irem à guerra e outros a evitarem é o mesmo desejo de ambos. Todos que vão à guerra querem ser felizes. Todos que não vão à guerra também querem. Visto pelas perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Ou seja, tudo que a gente faz é buscando uma felicidade. Nós nunca buscaremos outra coisa. Esse é o motivo de cada ação do ser humano. Mesmo os que se enforcam, até os que se suicidam, que pulam de um prédio, acham que aquele ato lhe trará felicidade. Então, todos buscam a felicidade. Inexoravelmente, esse desejo de felicidade, esse anseio pela felicidade está intrinsecamente ligada, carimbada na alma humana. A busca da felicidade faz parte, portanto, de cada ação, de cada movimento, de cada desejo, de cada impulso do seu ser, você está buscando ser feliz. E o capítulo aqui de Salomão 2. Obrigado. O capítulo 2 de Eclesiastes de Salomão nos confere a busca de Salomão, a busca que Salomão empreendeu, a busca de felicidade. Toda a estratégia, tudo que ele criou, tudo que ele planejou, tudo que ele intentou. E aqui, Salomão nos oferece aquilo que a gente podia dizer, o resumo dessa busca pela alegria, pela felicidade. Onde é que Salomão, no capítulo 2, nos diz que ele buscou felicidade? Primeiro, ele buscou felicidade no prazer.
olha os versículos 4 a 10. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, provi de cantores, cantoras, delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com as minhas fatigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então, um relato, né, uma espécie de resumo da ópera da busca de Salomão, por Salomão, pela felicidade, que eu já disse, todos buscam, Salomão não seria diferente. Só que Salomão aqui, ele trouxe a nós tudo que ele intentou e buscou e planejou para ser feliz. E aqui a primeira fonte de lugar, a maneira dele realizar a felicidade foi no prazer. Ele acreditou que a sua alma, sendo submetida aos mais diversos prazeres, ele ia ser feliz. Ele considerou que o estado de felicidade é igual ao estado de prazer. Quanto mais prazer ele desfrutasse, mais feliz ele seria. Então, Salomão teve privilégios, ou teve a oportunidade de ter esses prazeres dos mais diversos. Ele diz aí que um dos prazeres que ele teve na vida foi fazer grandes realizações. Ele disse, eu edifiquei, versículo 4. Eu empreendi grandes obras, eu fiz grandes coisas. Quem não teve esse prazer de realizar algo, de fazer algo, de construir algo? Depois ele diz que teve e desfrutou prazer no próprio conforto. Versículo 7, ele diz que encontrou nas regalias que ele vivia, servos, escravos. Né? Salomão, ele não tinha esforço de nada. A lei do menor esforço é com Salomão, ele não fazia nada. Ele não tinha, como quem diz assim, ele não dava um prego na barra de sabão. Ele não tinha nenhum, a fadiga com trabalho. Ele talvez desfrutou muito esse privilégio de apertar assim, de estralar o dedo e alguém fazer alguma coisa para ele, porque ele era cercado de empregados, de servos. Salomão também disse ter tido prazer naquilo que a gente chama de prazer do belo, versículo 8. Diz aí que ele tinha cantoras e cantores que cantavam música para ele. Ele sentado assim, de repente vinha música, harpa, pessoas cantando, e ele tendo a satisfação da mais bela composição, dos mais belos cantores, o prazer na arte, o prazer na satisfação musical. E outro prazer que Salomão disse também no capítulo foi o prazer sexual. Ele diz aí que, no versículo 8, finalzinho, ele disse, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Vocês bem sabem que Salomão foi um homem que possuiu muitas mulheres. Muitas mulheres. A Bíblia chega a dizer, em Crônicas, que o seu harém chegou à cifra exorbitante de 1.000 mulheres. 1.000 mulheres. Então, em termos de satisfação sexual, Salomão não tinha limite. Né? Ele teve e viveu intensamente, desfrutando das mais mulheres, das mais diversas mulheres, certamente mulheres bonitas, e estava ao seu dispor. Então, queridos, esse é certamente uma ideia de felicidade. Certamente é uma ideia muito óbvia de felicidade. Prazer. Felicidade é prazer. Prazer de desfrutar, prazer de
Prazer sexual, prazer de isso, prazer daquilo. Deixa eu lhe dizer, antes de nada, que não está nada errado de ter prazer. Nós não somos estoicos, apáticos. Não, nós não ensinamos o estoicismo. Nós entendemos que Deus nos fez seres com prazer. Ter prazer não é pecado. É bom que se diga isso. Longe dessa ideia altamente religiosa de que qualquer forma de alegria, de prazer, de contentamento está automaticamente ligado ao pecado. É tolo nós acreditarmos disso. A gente tem e pode desfrutar de prazer. Obviamente, com os princípios, com aquilo dentro dos parâmetros, dos limites e daquilo que é da vontade que agrada a Deus. Nós podemos desfrutar e temos e devemos desfrutar de prazeres na vida. Mas nós não podemos cair no engano de acreditar que o ter prazer é necessariamente ser feliz. Veja como que Salomão encara isso, versículo 11. Considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade. Olha o veredito, a conclusão que Salomão chega diante de todo o prazer que teve. Vaidade. A vaidade aqui, a palavra, significa vazio de significado, oco, sem sentido. Então, ele disse, olha, eu desfrutei de tudo isso, eu possuí tudo isso, eu experimentei tudo isso, mas não preenche. Continuo e continuei sendo vazio. Então, se não está no prazer, onde é que pode estar? Salomão aponta, então, o versículo 12, olha comigo. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia que fará o homem que seguir o rei. O mesmo que os outros já fizeram. Então, aqui nós vemos que Salomão empreendeu um esforço em direção a outro lugar onde ele acreditava que podia ter felicidade. Sabedoria. Não. A felicidade não está no prazer. Talvez a felicidade está no saber. E aí ele passou a considerar a sabedoria. E aí, amados, vocês podem, certamente sabem, vocês que já leram a Bíblia, conhecem muito bem, que em termos de sabedoria, Salomão foi um homem superdotado. Não há como rivalizar. A busca de Salomão foi intensa. E Deus, inclusive, o abençoou. É da pena de Salomão obras como Provérbios, próprio Eclesiastes. Então, Salomão foi realmente um homem dotado de uma sabedoria incomum. No seu momento assim da sua vida de transição para o reinado, a Bíblia diz que em Reis ele foi abençoado por Deus e Deus lhe concedeu sabedoria. Escute o que a palavra de Deus diz. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que de todos os do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. E olha que os egípcios são bem sabidos, né? Era mais sábio do que todos os homens. Mais sábio que Etã, Ezaraíta, Iemã, Cacol, Dardá, filho de Maol. E correu sua fama por todos ao redor. Compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou sobre animais, isso é a Bíblia que está falando em Crônicas, em Reis, quer dizer. Aves, répteis, peixes, e todos os povos vinham a gente de lugar para ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido sobre sua sabedoria. Então, amados, a Bíblia registra de uma forma clara, inequívoca e patente que Salomão possuía uma sabedoria incomum, sem igual, de tal maneira que era tão grande a sabedoria dele, que muitas pessoas corriam. E quem não gosta, amados, de ouvir uma pessoa sábia? Quem não tem o desejo de parar e escutar uma pessoa sábia? Então, Salomão foi um homem dotado de profunda sabedoria. Ele diz aqui no versículo 12, que acreditava que a sabedoria ia lhe dar vantagem. Olha bem, versículo 12 e 13. Versículo 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa. Se eu vou ser sábio, eu vou investir em sabedoria, porque eu vou ser mais sábio do que um tolo.
quanto a luz mais proveito do que as trevas. O que ele está dizendo? Que quem sabe, quem conhece, quem tem conhecimento, quem detém o saber, está na luz. Quem está sem o conhecimento está nas trevas. Então, há muita vantagem. O versículo 14, os olhos dos sábios estão na sua cabeça. O que é isso? O que ele está dizendo? O cara tem uma percepção da vida. Quem é sábio vê mais longe. Quem é sábio tem olho aberto. Mas o estudo anda em trevas. Contudo, entendi, o mesmo lhe sucede a ambos. Então, Salomão entendeu que ser feliz era ter conhecimento, era ter sabedoria. Observe, amados, que realmente uma das coisas que traz a sabedoria é um estado de autossuficiência, de autonomia, de independência. Isso é uma tentação, um efeito colateral quando a sabedoria é divorciada de humildade. A Bíblia diz que o saber ensoberbece. Então, eu acredito até que por isso Salomão andou levando quedas. Seu status de sabedoria era fantástico. Se hoje Salomão estivesse entre nós, ele certamente seria um homem que tinha um conhecimento. Faz uma observação. A ciência moderna, ou pós-moderna, vamos dizer assim, caminhou para um apuramento, uma especificidade do conhecimento terrível. Tem gente que está se formando para conhecer só mão, médico de mão. Tamanha especificidade do conhecimento. Mas o sábio no tempo antigo não era aquele que detinha o conhecimento de algo. Era aquele que tinha o conhecimento do todo. Você vê, Salomão, ele conhecia a área da construção civil, ele conhecia botânica, ele sabia de medicina, ele lidava com biologia, você vê, não? Ai, ter preguiçoso com a formiga e vai ser sábio com ela. Se você ler o livro de Provérbios, você vai notar que Salomão caminha pela psique humana, pelas questões de ordem social, biológica. Ele tem um conhecimento vasto e histórico, teológico até. Então ele é um homem que conhecia uma diversidade de ciência. Ele não dominava uma área, ele dominava várias áreas. Os filósofos gregos, eles tinham esse conhecimento, essa capacidade do todo. E Salomão é esse homem, além de ser um poeta, além de ser um salmista, além de ser um músico. E então, amados, Salomão diz algo no versículo 15, que eu já até veja aí. Pelo que eu disse comigo, como acontece o estudo, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo, que também isso era o quê? Vaidade. Então ele diz, olha, eu sou sábio, e o cara é tolo, mas eu vou morrer e o sábio vai morrer. O que é que eu ganhei? E aí ele conclui, isso também é vazio, isso também é sem sentido, não traz felicidade, conhecimento não traz felicidade. Novamente, como eu fiz com prazer, vou fazer uma consideração. É claro, amado, que quando eu digo que conhecimento, saber não é igual a felicidade, eu não estou dizendo que você seja burro. Eu não estou dizendo que Deus tem algum troféu para a ignorância. Eu não estou dizendo aqui que os analfabetos são mais espirituais. Que teve essa ideia, né? Tem algumas ideias religiosas de que o cara que não estuda, mas que vai pregar a Bíblia, os espirituais são mais espirituais. Não. Deus não abençoa a burrice de forma nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Não há nada de errado em saber. Pelo contrário, a gente deve usar a nossa mente para a glória de Deus. Amém, amados? A gente deve usar a nossa inteligência o máximo possível. Devemos potencializar e fazer dela o melhor uso possível. Nada de preguiça de estudar, nada de preguiça de conhecer. Eu acho que quem para de conhecer, para de viver. Então, essa é uma questão. Mas, vamos para a terceira e último lugar onde Salomão procurou felicidade. Versículo 8, melhor dizendo. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Dinheiro. Poder. Prazer, Salomão teve. Saber, Salomão teve. Mas dinheiro, riqueza, poder financeiro, Salomão também possuía. E a Bíblia afirma que Salomão era um homem rico, mas rico mesmo. Rico. E eu vou lhe dizer, eu procurei aqui no Wikipédia, né?
a riqueza do rei Salomão. E achei alguma coisa para lhe passar. Diz aqui que Salomão recebeu numa só vez 25 toneladas de ouro, que numa correspondência hoje seria em torno de 260 milhões de reais. Isso sem falar de tantos e tantos negócios, comércios e tributos que ele possuía. O trono do rei Salomão, segundo eu vi, era revestido de ouro puro e marfim. Seu palácio tinha 6 escadas, 12 estátuas de leão e um banco de ouro maciço. 2 estátuas de leões maiores ficavam ao lado do seu trono. Na cotação do ouro, o ouro frequente que Salomão obtinha chegava a 570 milhões de dólares. Eu coloquei aqui, hoje Salomão estaria na capa da revista Forbes. E eu acho que Bill Gates pedia esmola a ele. Acho que Bill Gates ia dizer, não tem homem mais rico, não houve homem mais rico que Salomão. Os homens mais ricos do mundo, você pode pesquisar lá, Salomão está na cabeça. Não houve homem que tinha mais dinheiro que Salomão. Salomão foi um homem de muita riqueza. E ele tinha poder, muito poder, porque dinheiro traz poder, mas não traz felicidade. Salomão sentiu nas suas mãos esse poder como ninguém. Todos podiam imaginar o quanto Salomão poderia ser feliz, porque de dinheiro não lhe faltava nada. Salomão não sofria com problema de dívida. Mas qual era a conclusão de Salomão? Novamente, a mesma que nós vamos ouvir. Tudo é vaidade. Salomão não encontrou nas riquezas a satisfação. E novamente eu faço aqui uma aplicação. Não está nada de errado ser rico. Não é pecado ter dinheiro. Não é algo terrível acumular riquezas. Não há nada eminentemente pecaminoso nisso. Eu só acho que riqueza é um dom que Deus dá a alguns e soberanamente não dá a outros. Riquezas e honras vêm de ti. Quem distribui riqueza é Deus soberanamente que determina, que demarca isso. No entanto, aqueles que tanto se dedicam ao trabalho para ganhar mais e mais, muitas vezes vão viver esse dilema, né? Vivem correndo atrás de dinheiro e não desfrutam nem da riqueza que tem. Eu já vi muita história de gente super milionário, que passou a vida dele ganhando coisa e nunca desfrutou, de fato, de verdade, nem um quinto, nem um décimo, nenhuma porção de toda a sua riqueza. A sua vida foi para acumular riqueza e parou nisso mesmo. Então, amados, qual é a conclusão disso tudo? Onde é que nós chegamos? A felicidade do homem não está no prazer? A felicidade do homem não está necessariamente no saber. E a felicidade do homem não está no dinheiro, no poder. E onde se encontra a felicidade? Eu vi um artigo do jornal que diz assim, olha, escute bem. A mídia, estamos vivendo num momento da história da raça humana, que o conceito de felicidade está mais do que materializado. A mídia, os meios de comunicação, passam a transmitir, e quer queira ou quer não, você é influenciado por isso, a ideia de que ter coisas, possuir coisas, desfrutar coisas, experimentar coisas, possuir fama, status social, cultura intelectual, capacidade de escalar socialmente, obter isso vai lhe fazer feliz. Então, eu não tenho dúvida que numa massa dessa aqui, consciente ou inconscientemente, você foi capturado por isso. Você pode até ter um discurso no seu coração, mas muitas vezes sua alma fica como quem seduzida e encantada, porque você é bombardeado cotidianamente. O que faz você feliz é a propaganda. E felicidade está lá, em comprar no Pão de Açúcar, em possuir, ter. Está lá, subliminamente lá na sua cabeça. É o tênis, é o relógio, é a blusa, é alguma coisa que você possa possuir que vai lhe dar felicidade, que vai fazer você feliz. Mas não, amados. Onde é que estará a felicidade?
A felicidade está em Deus. Amém, amados? Em Deus. A felicidade do homem se encontra numa pessoa, num ser. Salomão vai dizer algo bem interessante aqui, versículos 24 e 26. Ele diz, nada, olha, leia comigo, nada há melhor para o homem, no capítulo 2, do que comer, beber e fazer de sua alma, goze bem o seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois o quê? Separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? O que é que Salomão está dizendo? Olhe para mim. Diz, olha, você pode ter sua vida, obter coisas, desfrutar de prazeres, ganhar, conquistar, ter conhecimento, ter riqueza. Mas se isso estiver separado de Deus, é isso que o texto está dizendo, isso estiver divorciado da pessoa de Deus, você não é feliz. Ninguém é feliz. Ninguém pode ter a possibilidade de desfrutar um estado de bem-aventurança, de satisfação, de realização, de plena felicidade, separado de Deus. Não existe felicidade sem Deus. Sem Deus, o homem não é feliz, o homem é miserável, é infeliz. Ele é a fonte de toda a nossa felicidade. Ele é a nossa felicidade. A felicidade está nele. E eu quero citar aqui Lewis, autor de Crônicas de Nárnia. No seu sermão, chamado Peso de Glória, Lewis nos brinda com a frase que é magistral, que eu já citei no púlpito diversas vezes. Ele diz, olha, nós nos contentamos com muito pouco. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexos e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa o convite para passar férias na praia. Contentamos com muito pouco. O que é que Lewis está dizendo? Olha para mim, jovem. Olha aqui. Lewis está dizendo assim, que nós somos tolos, estultos, por acreditar que a felicidade está nessas coisas. Sexo, prazer, droga e qualquer outra coisa. Ele compara esse tipo de ideia a uma criança que está numa favela. Imagine comigo, uma criança. A lama da favela escorre a céu aberto, fede. Aquela criança sentadazinha está dentro da lama e lá ela está fazendo e sorrindo com os lábios arregalados, brincando com aquela lama fedorenta, esfregando ela e fazendo bolinha. E ela acha que aquilo é a felicidade. Quem acha que a felicidade está nessas coisas, em sexo, prazer, poder, dinheiro, é esta criança. Porque essa criança, num dia que for levada para a praia, e tiver a oportunidade de estar na areia da praia, e fazer um castelo na beira da praia, ela jamais vai querer voltar para aquela lama. Deus é essa praia. Deus é essa praia. Deus é que dá essa plena e total satisfação ao coração humano. É isso que Lewis está dizendo. Se encontro, ele continua no mesmo sermão, em mim, um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer. Irmãos, sejamos sinceros, nenhuma experiência, por mais maravilhosa que seja, e são experiências boas, sexo no casamento é bom, possuir, comprar, ter, não tem nada de errado, mas se eu ao fazer isso ainda continuo vazio, a conclusão que temos é que a minha alma foi criada para outro mundo, e que nada dessa realidade horizontal, transitória e terrena pode satisfazer a minha alma. E o que satisfaz? Se eu não encontro nessa vida nenhuma experiência que descendente a sede infinita do meu ser, onde é que eu encontro? Deus, porque Deus me criou para Ele. Foi esse o propósito maior, final. O Catecismo de Westminster diz isso. Para que Deus fez o homem? Para glorificar dele e ter nele toda a sua alegria. É em Deus que nós vamos ter a nossa felicidade.
O seu coração, portanto, possui um buraco, uma ansiedade infinita, que nada que é finito pode matá-lo. É por isso que você vai correr como Salomão correu e vai dizer, eu estou correndo atrás do vento, porque não mata, e não mata. Mas as Escrituras dão uma resposta para nós. Agrada-te no Senhor. E Ele, os desejos. Esse versículo, amados, precisa ser corrigido. Pessoas usam esse versículo, e eu vou até dizer que já usei, para achar que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada. Paparique Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, e quando Deus estiver satisfeito com o que você está fazendo, tudo que você pedir, Ele vai fazer. E todos os desejos do teu coração serão realizados. Talvez essa é a interpretação que você tenha na sua cabeça. Que o texto está dizendo, agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, se você louvar a Deus, se você estiver no caminho de Deus, então tudo que o seu coração desejar, Deus vai dizer, sim, pode pedir. Não, irmão, não é isso que o texto está dizendo. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração quando Deus é a tua satisfação. Quando você está agradado dEle, quando Ele é a satisfação última da sua alma, os seus desejos estão satisfeitos. Não é que você não tem outros desejos, tem, mas o desejo mais profundo, o mais essencial, o fundamental da sua existência estará satisfeita. Agrada-te do Senhor, e Ele, não algo que Ele dá, mas Ele mesmo, porque Deus é a bênção maior, Ele mesmo vai satisfazer o desejo do teu coração. É Ele que satisfaz, não é o que Ele dá. É a pessoa dEle. O Evangelho não é outra coisa senão Deus se oferecendo a nós. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ah, minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Como a terra árida, exausta e sem água. Todos esses salmos, amados, se eu podia citar outros e outros, apontam para essa mesma verdade. A felicidade está em Deus. Na pessoa dele. Não é dinheiro, não é o sexo, não é o conforto, não é os bens materiais, não é o seu marido, nem tampouco sua esposa, não é o seu filho, não são seus amigos, também não é sua namorada. Nada disso, nada disso, nada disso satisfaz a sua alma plenamente. Santo Agostinho disse, fizeste-nos para ti, e nosso coração não vai descansar, enquanto não repousar em ti. Deus é a nossa felicidade.